Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou dar mais uma ênfase, então, nos esquemáticos, tá? Eu dei uma olhada, então, nos que vocês já me enviaram, né? Das pessoas que entregaram já. E eu notei alguns errinhos, né? Algumas coisas que dá para melhorar. Então, eu vou dar uma ênfase maior, né, nisso agora, falar um pouquinho mais sobre os esquemáticos, tá? Um dos erros, então, que eu vi que vocês cometeram é, por exemplo, aqui. A gente tem esse circuito aqui em cima, né, que ele não tá assim, né, não tá muito bem desenhado, e temos essa versão de baixo que já tá bem melhor, né, bem melhor de visualizar. Se vocês verem aqui, né, tem algumas linhas tortas, elas não seguem um padrão, e muitas pessoas desenharam desse jeito, olha, um componente, em vez de ficar aqui na linha, tava pra cá. Dessa maneira, como vocês podem ver aqui em cima, é mais difícil, né, de fazer a leitura, de entender esse circuito. Então, a gente também tem que ter um padrão na hora de desenhar, né, então a gente tem que sempre usar as linhas retas, né? Por exemplo, aqui eu poderia ter finalizado essa linha aqui, não precisava ter ido até lá. Esse diodo ele tá virado, né? Eu poderia deixar ele no mesmo sentido do outro. A gente tem que manter um padrão na hora de desenhar nosso esquemático, tá? Outra coisa também aqui que a gente pode ver que a gente sempre tenta manter as entradas na esquerda e as saídas na direita. Que também teve algumas pessoas que não fizeram isso, né? Claro, eu sei que vocês, alguns não sabiam exatamente o circuito que vocês estavam desenhando, porque vocês tinham pego daquela placa, mas tentem começar a prestar atenção nessas coisas, né? Com o tempo é que a gente vai vendo, né? Vai melhorando nisso, nesse sentido dos desenhos, mas é sempre melhor a gente tentar desenhar o mais claro possível para quem vai ler isso, né? Vai observar esse circuito e tentar entender. Outra coisa também é que a gente tem que tentar não cruzar as linhas, né? Cruzar as linhas umas sobre as outras. E caso a gente não consiga fazer isso, né, não tem como não cruzar, a gente pode começar a utilizar rótulos aqui, labels, ó. Então aqui eu estou utilizando para as alimentações, tá? Então, ó, já melhorou bastante o nosso circuito, né, que era esse aqui com várias linhas, umas se cruzando, eu não conseguia entender direito. Agora aqui, né, como eu fui utilizando esses rótulos, esses labels, eu já consigo entender bem melhor qual é o meu circuito. Agora, então, eu vou mostrar algumas regrinhas, né, que a gente adota na hora de desenhar os circuitos, tá? Então, o nosso esquemático ele tem que ser legível, tá? Então, vão colocando os detalhes, né? Colocando o nome dos componentes, por exemplo. Porém, a gente também não pode pecar por excesso de informações. Às vezes, se tem muita coisa, se está muito poluído, também não vai ajudar. Então, a gente tem que manter um limite aí nesse excesso, nessas informações que a gente vai colocar, certo? Outra coisa, então, que nem eu já falei, né? O sinal é da esquerda para a direita, a gente coloca as entradas na esquerda e as saídas na direita. Sempre que possível, né? Claro, às vezes a gente não vai conseguir, mas sempre que possível a gente vai tentar seguir essas regras. Outra coisa, então, é a polarização, né? O sentido da corrente. A gente sempre vai ter que tentar, né, fazer com que a corrente desça. Por exemplo, aqui nesse circuito que eu tenho um transistor, olha, no caso o sentido da corrente está assim, né? Não está descendente. Então a gente tem que tentar manipular esse circuito aqui para que o sentido da corrente seja descendente, né? Para a gente conseguir visualizar melhor o circuito que está sendo exposto ali. Quando a gente vai fazer circuitos muito grandes, então, a gente, por exemplo, aqui, a gente pode reunir ele por blocos, tá? Então, por exemplo, esse bloco ele tem funções similares, a gente vai dividindo ele por bloquinhos e vai usando aqueles labels, né, para juntar um circuito ao outro. Assim fica mais fácil a visualização, não é uma coisa obrigatória, né? Mas é mais fácil. Além do que quando a gente for fazer a placa, se a gente, né, tentar deixar os componentes assim nesses bloquinhos, também vai nos ajudar depois. Então, como eu já falei antes, né, a gente tenta evitar cruzamento entre linhas que não são conectadas. E se a gente não conseguir, a gente vai conseguir então usar os labels, né, usar os rótulos, que daí eu posso colocar, por exemplo, aqui é alimentação, então eu não evito esse cruzamento só colocando um rótulo ali. O circuito fica até melhor, né, mais legível, que nem a gente viu naquele primeiro exemplo lá que eu mostrei daquele circuito com ou sem o uso de rótulos. Então, alguns sinais, né, são especiais, que a gente vai indicar eles, por exemplo, o VCC, 5 volts, aqui no caso são sinais de alimentação, aqui também os sinais de referência, tá? Porque, né, eles são essenciais para o nosso circuito. Outra regrinha, então, né, que a gente pode adotar, quando a gente tiver, por exemplo, aqui em barramentos, né, em vez de fica um pouco confuso o circuito assim, então sempre que a gente tiver barramentos, a gente vai tentar reunir esses sinais, né, que nem
no desenho que é direita, então, né, que está bem mais visível, mais organizado, a gente consegue entender melhor o que está sendo exposto. Tá, a gente tem que nomear os componentes, né, para a gente saber o que é cada coisa. Porém, a gente não pode nomear também do que a gente quiser, tem um certo padrão, tá? Então, por exemplo, assim, se eu for usar um capacitor, eu vou usar C alguma coisa. Se eu for utilizar, por exemplo, um resistor, eu utilizo R, tá? Então, tem algum padrão, né, pra gente seguir. A gente não vai, né, dar um nome de qualquer coisa, porque as outras pessoas que forem, né, pegar o nosso circuito, o nosso esquemático para ler, eles têm que entender também, né? Então, tem alguns nomes padrões que a gente utiliza. Outra coisa, então, é nos símbolos. Ó, por exemplo, aqui eu tenho esses dois símbolos, no caso, são de resistores, e aqui embaixo são de resistores variáveis, né, potenciômetros. O que a gente vai fazer não interessa qual dos dois eu vou utilizar. Porém, por exemplo, se eu escolher este símbolo de resistor aqui, eu vou utilizar sempre ele, tá? Eu não vou, um resistor eu utilizo esse, outro resistor eu uso esse, e depois num potenciômetro eu vou usar o primeiro, nesse outro eu vou usar o segundo, né? Então eu tenho que manter um padrão também. Se eu for usar o símbolo, eu vou usar ele até o final. Outra coisa também é assim, eu vou utilizar símbolos para os componentes, mas utilizar os símbolos corretos, tá? Eu não posso, por exemplo, eu tenho um capacitor, mas eu não tenho o símbolo do capacitor aqui desenhado, vou colocar um resistor no lugar. Na verdade não, tá? Então usem a simbologia correta. Se a gente não tem algum componente, a gente pega e vai lá e desenha esse componente. Não vai utilizar outro componente lá, porque isso vai ser uma coisa confusa, né? E talvez se outra pessoa for pegar, não vai entender, ou vai achar que na verdade ali que, sei lá, era um CI, você desenhou um resistor, um capacitor, vai achar que é aquele componente e não é o componente correto. Visto esses conceitos, então, tá? Essas regras, assim, que a gente tem que seguir quando a gente for montar esquemáticos, desenhar esquemáticos, agora então a gente vai lá pro KiCad, tá? Então, aqui eu tenho um circuitinho, que aqui então eu tenho, por exemplo, a nossa rede elétrica, passo por um transformador para rebaixar essa tensão. Aqui eu tenho os diodos, então, que eu retifico esse sinal. Passo por um capacitor, então, para reduzir essa ondulação, né, que ficou depois aqui dessa ponte retificadora. E aqui eu tenho um 7815, que é um regulador de tensão. Nesse regulador de tensão, ele fornece uma saída em 15 volts, tá? Então a entrada dele acho que pode ser de 18 até 30 volts, e a saída dele vai ser sempre 15 volts até 1 ampere. Então aqui eu tenho só um resistor e um LED, né, que esse LED vai ligar, no caso, para eu saber se meu circuito está ligado. Outro capacitor para manter a tensão estável, e eu tenho aqui minha saída. A gente vai montar, né, esse desenho no KiCad pensando que a gente não vai colocar essa parte aqui da fonte de tensão, do fusível e do transformador. A gente vai montar aqui, vai colocar terminais, então conectores para a entrada do nosso circuito, que vai ser a saída do nosso transformador, e vai montar aqui a partir dos diodos até a saída aqui, tá? Então vamos lá para o KiCad. Bom, eu já abri agora então o KiCad, né, já criei um projeto novo. Eu vi que todo mundo conseguiu, né, exportar direitinho, né, o seu arquivo lá aqui, né, em PDF, muito bem. Então agora eu vou começar a desenhar meu esquemático. Eu vou deixar a parte do desenho do esquemático para vocês, tá? O que eu vou ensinar agora é para vocês como vocês criam um componente que vocês não têm. No caso, o componente que eu vou criar agora é o 7815. A gente tem ele aqui, tá, na biblioteca, mas vamos dizer que a gente não tivesse, né, que fosse outro componente que a gente não tivesse. Então, como que a gente faz essa criação? Então, aqui não é nessa tela, tá? Eu posso fechar essa aqui. E se eu for vir aqui, esse aqui, ó. Esse segundo aqui é o editor de símbolos. Então, eu vou clicar aqui. E ele vai me abrir aqui, né, essa janela que eu posso aqui editar símbolos. Como eu vou fazer, então, um símbolo novo, eu venho aqui primeiro, ó. Aqui no primeiro, que é criar novo símbolo, tá? Então, eu clico aqui. E ele vai pedir para eu colocar aqui, então, uma biblioteca, tá? Eu já criei uma biblioteca aqui com o meu nome, então eu vou colocar, então, esse meu símbolo, né, que vai ser a biblioteca, no caso, que ele vai ficar depois, que é essa biblioteca Thaís, tá? E agora, então, eu tenho que falar para ele qual é o nome do meu símbolo. Então, no meu símbolo, eu vou criar o regulador de tensão 7815. Aqui, então, é o nomezinho, como ele vai se chamar, aqui que vai ser numerado, né? Depois o número vai do lado dessa letra, se vocês quiserem trocar à vontade. Aqui o número de unidades por pacote seria só uma. Quando vocês forem criar chips que tem várias unidades, aí sim vocês alterem aqui. No momento não, tá? E a gente vai dar um OK,
certo? Então vai aqui surgir na tela, né, o nome dele. Se tiver muito pequeno, assim, é que talvez vocês não estão com o suficiente, daí é só rolar, né, a bolinha do mouse e vocês conseguem, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar esses nomes. Então lembrem se eu posso só deixar o mouse aqui no meio, se eu clicar no M, eu vou mover. Aí ele está pedindo aqui, então, o que eu quero mover. No caso, eu quero mover o campo aqui de valor 7815. Então, eu vou colocar um pouquinho para cima. E o meu U aqui, ó, apertei M, no caso, e daí ele pediu o que eu quero mover. Eu falei que eu quero mover o U, e eu vou mover ele para baixo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar os pinos de alimentação, tá? Para acrescentar pinos, então, no caso, se vocês virem aqui, ó, na barra na direita, é esse segundo símbolo aqui, ó, tá escrito até adicionar pino. Então, eu vou clicar aqui, tá? E aí, agora eu posso clicar onde eu quero colocar meu pino. No caso, eu vou clicar aqui. Aí, olha só, ele vai pedir qual nome eu quero dar para esse pino, qual é o número do pino. Então, para eu saber isso, eu vou primeiro abrir, então, aqui o datasheet, né, do meu 7815, para eu saber como é a pinagem dele. Aqui está o datasheet, tá? Então, se eu for olhar aqui, claro, depende do encapsulamento, a gente vai estar utilizando esse aqui. Então, olha só, o primeiro pino, o pino 1, é a entrada, tá? O segundo pino é o ground e o terceiro é a saída, o output, tá? Então, né, a gente tem que saber isso para a gente desenhar lá o nosso componente. Então, pino 1, entrada, pino 2, ground e pino 3, saída, tá? Então, vamos voltar lá para o desenho. O pino que eu desenhei, no caso, eu vou colocar ele, então, o pino 1, né, que é o pino da entrada. Eu vou colocar aqui in, o número do pino é 1. Aí aqui, quando ele pede o tipo elétrico, ele pede esse tipo elétrico porque depois o sistema ele checa se tu fez todas as ligações corretas. Então, por exemplo, se tu colocou como uma entrada, ele vai checar se tu tá realmente ligando uma entrada ali. Caso tu esteja ligando uma saída ali, ele vai ver então que tem alguma coisa errada, ele vai acusar erro. Então, você pode colocar se é uma entrada, uma saída, uma alimentação. Se você colocar bidirecional, tanto faz o que você for ligar, ele não vai acusar erro, porque você pode ligar tanto uma entrada como uma saída. No caso aqui, vai ser uma entrada, né? Porque a gente vai estar ligando a alimentação no nosso circuito. Então, eu vou deixar como uma entrada, tá? Aí, ok, né? Aqui eu quero deixar só como uma linha mesmo e vou dar um ok. Então, aqui está meu pino. Agora eu posiciono ele onde eu quiser. No caso, eu vou deixar ele aqui. Posso mover depois, tá? E assim, ó, onde você vai fazer a conexão, no caso, é nessa bolinha aqui, tá? É aqui nessa bolinha que a gente vai conectar a nossa fiação, no caso, tá? Então, agora eu vou ligar os outros dois pinos, tá? Então, eu vou clicar aqui. Agora eu vou ligar, então, o nosso ground, que é o pino 2. Ele também é uma entrada, tá? Vou dar um ok. Se eu apertar o R, agora eu consigo rotacionar. Então, eu vou rotacionar aqui. Vou só mover agora o 1 um pouquinho mais para baixo. E agora, então, eu vou criar o nosso terceiro pino, que é a nossa saída, né? Então, aqui o Alt, o número do pino é o 3, e ele é uma saída. Também vou rotacionar e vou colocar aqui. Certo? Então, criei os meus pinos, né, do meu componente, do meu 7815. Se eu quiser editar alguma coisa, por exemplo, eu fiz alguma coisa errada no pino, então é só eu clicar aqui em cima e apertar no E, vai abrir de novo essa aba aqui para editar, certo? Posso também clicar aqui no pino M, posso mover ele, vou colocar aqui então um pouquinho mais para baixo, vou arrumar um pouquinho isso aqui. Porque agora o que eu vou fazer é, vocês estão vendo aqui ó, que tem adicionar retângulo, eu vou adicionar um retângulo então para ele ficar em volta, tá? Então, ó, eu cliquei lá em adicionar retângulo, né, aqui na direita. Já tem um retângulo ali no desenho até, aí agora eu vou clicar onde eu quero. Aí você tem que clicar e soltar, não pode ficar segurando, tá? Então aqui eu desenhei o meu retângulo. Agora eu posso mudar meus pinos de lugar se eu quiser, eu ainda posso editar meu desenho, né? Por exemplo, se eu segurar aqui em cima, né, o mouse na entrada e apertar M, eu consigo mover essa entrada de lugar, consigo mover as outras. A nomenclatura aqui, o que eu também posso fazer é eu segurar aqui no retângulo e apertar no E de Edit. E posso colocar aqui para preencher o fundo, olha, então ele vai ficar amarelinho aqui, tá? Outra coisa também que eu posso fazer aqui, meu U tá aqui, tá vendo? Eu quero mover ele para cá, tá?
E eu resolvi trocar o nome dele, então eu só fico com o mouse aqui em cima do U e aperto o E. Quando apertar o E vai abrir aqui e eu vou trocar o nome agora para reg, tá? De regulador, certo? Então vai ficar assim, tá? Qualquer outra opção aqui, se quiser editar alguma coisa, né? Pode editar, aqui é mais a preferência de cada um, né? Como deseja, né? Que fique aqui então o desenho do seu componente. No caso agora, quando vocês julgarem que o componente está pronto, é só você salvar. O meu já pediu antes a biblioteca, eu acho, porque eu já criei outra biblioteca aqui. Eu não sei se de vocês vai pedir antes ou agora. Mas caso apareça agora alguma coisa, vocês podem fazer assim, ó, vir aqui em arquivo e clicar em nova biblioteca. E criar uma biblioteca. Por exemplo, aqui eu estou criando ela na mesma pasta, né, onde eu criei meu projeto. Eu posso colocar, por exemplo, demo e salvar. E daí a tabela de bibliotecas para adicionar a biblioteca. Pode ser a biblioteca global só do nosso projeto. Posso botar global aqui, tá? E daí, então, talvez peça agora para vocês salvarem nessa biblioteca. Ó, a minha biblioteca demo tá aqui, tá? Então, eu não sei aonde que vai aparecer para vocês isso de salvar a biblioteca. Porque como eu já tinha feito antes, o meu já aparecia. Mas talvez apareça agora quando vocês forem salvar. Então, esse símbolo, que biblioteca vocês querem, daí vocês tenham que criar uma nova biblioteca. Então, talvez esse passo possa ser um pouquinho diferente do meu, tá? Mas então, como eu já salvei aqui, né, eu vou fechar. Então, no caso, agora eu vou abrir o esquemático, né? E eu quero usar, né, aquela biblioteca que eu criei. Então, eu tenho que vir aqui em Preferências, Gerenciar Bibliotecas de Símbolos, tá? E aqui, então, aqui tem as bibliotecas globais e aqui as bibliotecas específicas do projeto. No caso aqui eu já adicionei, mas vocês têm que vir aqui, então, nessa pastinha, que daí tá escrito Adicionar Bibliotecas, e daí vocês vão lá, né, e selecionam a biblioteca que vocês criaram, né, na pasta que vocês salvaram, dão Abrir e a biblioteca vai ser adicionada aqui ao projeto, certo? Então agora, se eu quiser adicionar, né, o componente aqui no meu esquemático, eu vou ou clicar ali, né, ou dar um A. E daí aqui vai abrir, ó. Então vou digitar aqui 7815 e ele tá aqui, ó, na biblioteca que eu salvei, que era Thaís, o 7815, eu dou um OK e coloco aqui. Então agora já tem meu componente, é só colocar o resto do circuito, fazer as ligações, né? Então eu vou conseguir desenhar meu esquemático. Claro que esse aqui já tinha, né, alguns desenhos dele, mas caso não tivesse, então é assim que vocês fazem, né? É bem simples, certo? Então agora eu quero que vocês façam, né, o esquemático, aquele circuito, né, a partir dos diodos, né, deixando ali um conector de entrada, então, na ponte retificadora com a saída, tá ok? E vocês me enviem, então, né, criem também o componente de vocês, tá, o regulador de tensão, façam esse exemplo também que nem eu fiz, para ver se vocês conseguem, tá? Qualquer dúvida, então, é só entrar em contato comigo.